Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travassos, fisioterapeuta pélvico, terapeuta tântrico, acupunturista e criador do método Fisiotantraterapia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como a fisioterapia pélvica funciona. O que ela faz, o que ela trata, qual a região do corpo que ela atua e por que ela é tão íntima. Muitos pacientes ainda me perguntam, Gustavo, o que a fisioterapia pélvica faz? E eu sempre respondo, olha gente, a fisioterapia pélvica ela trata principalmente as disfunções dos músculos do assoalho pélvico. E é exatamente sobre essa região que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje, para que vocês comecem a ter uma noção e até tentem descobrir em vocês mesmas se vocês podem ter uma disfunção dos músculos do assoalho pélvico. E o que são esses músculos? Qual a região do corpo que eles se encontram? Bom, músculos da pelve. Então eu vou pegar aqui para vocês um modelinho que me ajuda muito, vem me ajudando durante tantos anos na minha profissão, que é essa modelinha aqui, que eu chamo de pichoca. Essa é a minha pichoca, tá bom, gente? Depois eu conto a história delas para vocês, mas ela vai me ajudar bastante aqui hoje, fazer com que vocês entendam um pouco sobre essa região e por que o fisioterapeuta pélvico ele tem que atuar de uma forma tão íntima. Então eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês sobre o osso do quadril, né, a antiga bacia, as pessoas mais velhas vão conhecer com esse nome de bacia. Então o quadril, né, os ossos do quadril, eles são divididos basicamente em três partes, tá? Então isso aqui é o nosso quadril, se vocês forem ver, aqui atrás nós temos o final da nossa coluna lombar, aqui nós vamos ter o sacro, tá? E lá embaixozinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, o cóccix, tá? Então o osso da pelve, que é toda essa parte grandona que vocês estão vendo aqui, mais anteriorizada e aqui embaixo, ela é dividida em três partes, gente. Osso do ilíaco, que é essa asa maior que a gente sente no nosso quadril, né? Quando a gente toca, quem é mais ossudo, eu sou um cara mais ossudo, a gente sente essa asinha aqui dos dois lados, tá? Então, esse é o osso ilíaco, é tudo bilateral, tá, gente? Então, se a gente dividir no meio, essa parte, ela tem que ser igual a essa parte, tá? Então, esse é o osso do ilíaco. Aqui na frente, mais anteriorizado, nós temos o pubis. Tá? Tem pessoas que sentem muita dor no pubis, chamado de pubalgia. E aqui nós temos a região dos isquios. Olha, gente, os isquios, vocês devem conhecer um pouquinho mais sobre os isquios. Quem já passou num fisioterapeuta, provavelmente, independente da área, esse fisioterapeuta já falou sobre os isquios, porque é uma estrutura importante do nosso corpo. Porque todos nós, quando sentamos numa cadeira, numa mesa, onde quer que seja, nós devemos sentar em cima dos isquios, tá? Então os isquios, eles são importantes para a mecânica da pelve. E como eu estava dizendo, o que é importante para dentro da área da fisioterapia pélvica são os músculos que compõem essa pelve, principalmente os músculos do assoalho pélvico. O que é um assoalho da nossa casa, gente? Se você mora num apartamento, por exemplo, está no 6º andar, o que faz você não cair para o 5º andar é justamente o assoalho da sua casa. Então, o assoalho da sua casa é o chão da sua casa. Então, os músculos do assoalho pélvico, eles são o chão, eles são a base da nossa pelve. Ok? Então aqui está a nossa pelve. Olha o que tem embaixo dela. Olha que interessante, gente. Vou até sair um pouquinho aqui do foco, mas... Ó, aqui embaixo, vocês estão vendo, conseguindo ver toda essa região vermelha? Olha que interessante, olha que bonito, eu acho muito bonito isso. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir identificar as estruturas, mas eu vou ajudá-los, ó. Tá vendo que por dentro também tem toda essa região vermelha? Olha que legal. Tudo isso, gente, são músculos do assoalho da pelve. Então eles estão aqui, o quê? Embaixo da nossa pelve, certo? Olha que interessante as estruturas que estão próximas.
Aqui é que essa pichoca, tá, gente? Ela é de criança, ela é pequenininha. Depois eu conto a história pra vocês. Mas esse canalzinho aqui, ó, a gente chama de uretra. É por onde sai o xixi. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas seria a glande clitoriana, seria o comecinho do clitóris, tá? O canal vaginal e o canal anal, ok? Só para vocês se identificarem aí. Então, os músculos da pelve, eles estão entrelaçados e apoiando tudo que vem em cima dele. Então, o que tem aqui dentro da nossa pelve? Todos os nossos órgãos internos. Então, como essa é uma pelve feminina, tem o que? Útero, né? Bexiga, ovários, nós temos intestino, vagina. Então, todas essas estruturas, os músculos do assoalho pélvico, eles sustentam, ok? Para ser um pouquinho mais didático, para que vocês entendam um pouquinho mais essas estruturas, e aí sim vocês vão conseguir entender mais sobre as disfunções ou os nomes das doenças relacionadas a essa região, eu vou dividir de uma forma bem simples para vocês entenderem, tá, gente? Então, só lembrando que essa musculatura, ela está abaixo da nossa pele e da nossa gordura. Então, a gente removeu aqui, no caso da pichoca, a gente removeu pele e gordura, e a gente está conseguindo ver essa musculatura por baixo, tá? Então, a gente pode dividir a nossa pelve aqui no meio, nos isquios, e a gente vai ver um triângulo superior aqui, não sei se vocês estão me acompanhando, tá? Que a gente chama de músculos superficiais do períneo. Alguém já ouviu falar essa palavra? Períneo? Ah, cirurgia do períneo, minha região perineal, ah, meu períneo tá flácido. Então, assim, essa região mais anterior, ok? Mais na frente, por que na frente? Ela tá mais próximo aqui ao pubis do que é o sacro e o cóccix, tá? Então, dividindo ao meio, a gente tem essa parte anterior, que a gente tem os nossos músculos superficiais. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, saiu aqui um pouquinho, mas já eu vou tirar de vez. Vocês percebem aqui no ânus? Olha que interessante, o ânus, vocês estão vendo uma camada muscular aqui bem circular? Então, esses são os músculos esfíncteres do ânus. Assim como na uretra, nós temos um músculo chamado esfíncter externo da uretra. Então, esses músculos mais superficiais, eles fazem parte da parte anterior, né, dessa pelve. Assim como se a gente tira, o parafuso está querendo sair de qualquer jeito, eu já vou tirar para vocês verem. Olha como é a parte mais profunda dessa musculatura. Ó, quando a gente tirou a parte anterior, olha o que sobrou. A parte mais profunda, mais lá interna. Então essa região do assoalho pélvico, ela está mais relacionada às questões intestinais. Nós chamamos esse músculo de músculo elevador do ânus, porque ele eleva o ânus, ele fecha o ânus quando a gente quer segurar o cocô, por exemplo, tá? E aquela parte mais anterior, ela está ligada mais aos órgãos genitais. Num próximo momento eu vou falar um pouquinho para vocês sobre regiões genitais, disfunções que os músculos superficiais causam para vários tipos de doenças sexuais, tá? Então, deu para vocês entenderem qual a importância desse músculo e como eles podem atuar em várias disfunções e várias doencinhas, né? Vários nomes, várias nomenclaturas que a gente conhece por aí como, vocês já devem ter ouvido falar, não é possível. Incontinência urinária. Já ouviram falar de incontinência urinária? Então, a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, ela é, em sua grandíssima maioria, responsável é causada pelas disfunções dos músculos da pelve, tá? E vários, né? Mais músculos superficiais, mas os músculos profundos também, tá? Então, a incontinência urinária, ela geralmente, eu diria quase que 80% dos casos, ela está relacionada a uma flacidez, a uma fraqueza dessa musculatura que leva à perda de urina. Assim, muito parecido o mesmo mecanismo de uma incontinência fecal, ok? Vocês também já devem ter ouvido falar de bexigas hiperativas, tá? São aquelas pessoas que vão 200 vezes no banheiro. Então,
São várias doencinhas, várias disfunções que quando ocorrem nesse músculo, elas vão levar a vários problemas, né? Vários sintomas. Então, outro sintoma muito típico de quem tem uma disfunção desses músculos do assoalho pélvico, em homens, porque muita gente acha, e também porque eu estou mostrando uma pelve feminina, que não existe fisioterapia pélvica masculina. Eu atendo muitos homens, é claro que infelizmente as mulheres elas têm muito mais problemas com esses músculos do que os homens, até por conta dos partos, até por conta dos hormônios e até por conta da própria anatomia, mas os homens também têm problemas, também podem ser tratados com fisioterapia pélvica, e existem duas situações bem comuns, dois sintomas bem comuns em homens, que sugerem que esses músculos estão com deficiência, como por exemplo, a ejaculação precoce. Muitos homens têm muita dificuldade em segurar a ejaculação, né? Ou o famoso coelhinho, né? Goza muito rápido. E a disfunção erétil, a perda de ereção ou a falta de ereção. Então, muitos homens não sabem, e muitos médicos inclusive não sabem, que esses músculos eles estão intimamente relacionados a esses problemas, né? Essas disfunções que é a ejaculação precoce e a perda de ereção. Assim como nas mulheres, tem muitas mulheres que sentem dor na relação sexual. E essas dores, vaginismo, vulvodínia, dispareunia, essas dores elas estão relacionadas aos músculos do assoalho pélvico. Tá bom, gente? Assim como a constipação, não temos só incontinência fecal, a gente tem muito esse problema, né? De constipação intestinal. Mais uma vez, as mulheres são mais acometidas. Mas as constipações, geralmente, quando a gente vai avaliar essa paciente, ela tem uma disfunção no músculo do assoalho pélvico. Também tem uma outra doença intestinal que é muito pouco conhecida, que é chamada de anismo. Eu já atendi muitos clientes com essa disfunção, que nem os médicos sabiam o que era. Então, para quem gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, para que as pessoas saibam exigir do seu médico ou procurar um profissional da fisioterapia que tem que ser especialista nessa área, não pode ser qualquer fisioterapeuta. O fisioterapeuta ortopédico, por exemplo, ele provavelmente não vai saber lidar com as disfunções dos músculos do assoalho pélvico, né? Então não é toda a especialidade. Ainda tem poucos profissionais dessa área, que atuam nessa área, mas eu acho interessante vocês tentarem identificar alguns sintomas para saber se você pode ou não se beneficiar da fisioterapia pélvica. Se você tiver alguma pergunta, doutor, eu não sei se eu estou perdendo xixi, eu não sei se isso é normal, eu estou com uma dorzinha aqui, eu não sei se isso é normal, pode comentar, podem fazer perguntas aí para mim, eu vou fazer questão de responder para vocês, né? E eu fico muito feliz por quem ficou até o final desse vídeo. Obrigado e vamos nos ver aí no próximo vídeo. Obrigado, tchau, tchau.